Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 16 do Colégio Naval do ano de 2003. Considere os triângulos ABC e MNP. Se as medidas dos lados do segundo triângulo são respectivamente iguais às medidas das medianas do primeiro, então a razão da área de MNP para a área do triângulo ABC é igual a qual dessas alternativas? Então, vamos colocar no quadro o triângulo ABC. Esses pontos D, E e F são pontos médios dos lados do triângulo ABC. O que nós queremos? A gente quer considerar o triângulo que tem lados que são iguais às medianas desse triângulo. Como que a partir desta figura aqui, nós podemos construir o triângulo cujos lados têm medidas iguais às medianas desse triângulo, do triângulo ABC. Então, eu vou fazer aqui as medianas. Já vou fazer em cores. Temos a mediana vermelha, a mediana roxa e a mediana verde. Nós queremos construir um triângulo que tem exatamente esses segmentos coloridos aqui. De que forma que a gente pode fazer isso? Bom, perceba que como a gente está aqui diante de segmentos, que são iguais, esse ponto aqui é ponto médio, ponto médio, ponto médio, então a gente pode utilizar o teorema da base média e considerar paralelismos que vão surgir na figura. Então o que nós podemos fazer aqui? A gente pode construir aqui um paralelogramo. Eu vou construir nessa posição um paralelogramo. Esse segmento aqui roxo, ele vai vir parar aqui. Esse segmento, ele vai vir parar aqui. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou construir este paralelogramo, E perceba que isso daqui, é diagonal, Então, essa diagonal aqui, ela tem que passar exatamente por esse ponto, porque esse ponto aqui é ponto médio, A gente sabe que num paralelogramo, as diagonais se cruzam num ponto médio. Então, como esse ponto aqui já era médio, era ponto médio desse segmento, então, com certeza, essa diagonal aqui, quando eu tracei, ela vai passar por esse ponto, Porque nós já sabemos que as diagonais de um paralelogramo se encontram no seu ponto médio. Agora perceba que nós já estamos quase formando o nosso triângulo e tem os lados que são as medianas do triângulo, porque ele vai estar por aqui. Aqui nós temos um lado verde, aqui nós temos um lado roxo. O que acontece se a gente ligar esses dois pontos? Parece que isso daqui também vai ser um paralelogramo. E por que isso, Porque, olha só, eu vou ligar aqui, portanto, vou ligar o segmento D até esse ponto aqui de baixo, já vou colocar em cor vermelha, porque de fato isso daqui vai ser um paralelogramo. Bom, como que a gente prova que isso daqui é um paralelogramo e daí sim a gente vai conseguir justificar que esse segmento aqui tem a mesma medida desse, Porque esse aqui é segmento de cor vermelha, aqui também vai ser o mesmo segmento. Então, a gente liga, A gente não sabe ainda se esse segmento aqui que eu acabei de fazer é igual a esse, mas vamos provar agora. Como que a gente faz isso? Bom, pelo teorema da base média, esse segmento aqui, ele é paralelo a esse, e tem o mesmo tamanho. Esse segmento tem o mesmo tamanho desse. Pelo teorema da base média também tem o mesmo tamanho desse. Esses três segmentos, esse e esse, têm a mesma medida pelo teorema da base média. E, além disso, esse segmento que está aqui, é paralelo a esse, Esse tem a mesma medida desse e ambos os segmentos são paralelos. Bom, perceba que como isso aqui é uma diagonal de um paralelogramo, eu já falei que esse ponto aqui é ponto médio. Então, esse segmento aqui, tem que ter a mesma medida daquele segmento lá de cima, Porque esse tem a mesma medida desse, que já tinha a mesma medida daquele. Então, esses três segmentos que eu acabei de fazer, eles têm a mesma medida e são paralelos, Já que esta reta aqui, ela é paralela a essa pelo teorema da base média. Então, a gente está na seguinte situação. A gente tem um segmento assim, um outro segmento assim. Ambos são paralelos, Esse que está aqui é esse que está aqui. E esse que está aqui é esse que está aqui. Ambos são paralelos e têm a mesma medida. Então, quando a gente fecha, nós formamos um paralelogramo. Então, de fato, quando eu liguei esse ponto aqui até esse segmento tem a mesma medida deste segmento. E, portanto, perceba que nós construímos aqui esse triângulo. Esse triângulo é o triângulo que nós estávamos desejando trabalhar pelo enunciado da questão.
é o triângulo formado pelas medianas do triângulo ABC. Perceba as cores, ó, cor verde, cor vermelha e cor roxa. Agora, como que a gente vai analisar a área desse daqui dividido pela área do triângulo ABC? Bom, o que a gente pode fazer, né? Eu vou colocar aqui no quadro, ó, uma figura. Temos essa figura. É o mesmo triângulo ABC e os pontos médios. Perceba que, pelo caso de congruência lado, 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 né, e pelo teorema da base média, esses 4 triângulos aqui eles são congruentes, né? Ou seja, a gente consegue dividir o triângulo ABC em 4 triângulos de mesma área. E por que eu digo isso, né? Porque, olha só, aqui ó, a gente vai considerar também um outro paralelogramo. Ó, eu vou fazer aqui ó, mais um paralelogramo. Por essa razão, eu vou fazer de azul. Esse segmento aqui, ele tem essa medida azul, pelo mesmo argumento que eu fiz anteriormente, porque esse segmento aqui, ó, ele é paralelo a esse, né? E esse segmento aqui, ele é paralelo a esse. Pelo mesmo argumento anterior, a gente considera este paralelogramo aqui, ó. Então, o segmento que está aqui, está aqui. Agora, perceba que isso daqui, ó, é diagonal desse paralelogramo. Isso daqui é diagonal deste paralelogramo. Então, esse ponto, ele é ponto médio, né? A gente pode dizer que esse ponto aqui, ó, ele é um ponto médio. E esse triângulo que está aqui, ó, ele está aqui. É esse triângulo. São os mesmos triângulos. E perceba que como esse ponto aqui ele é ponto médio, então olhe para o nosso triângulo que tem lados que são as medianas do triângulo ABC. Então, como esse ponto aqui é ponto médio, a área desse triângulo daqui, ó, tem que ter a mesma área desse. São triângulos de mesma área. Essas duas figuras elas têm mesma área. É justamente porque esse ponto ele é ponto médio, né? Se você tem um triângulo. E daí você pega o ponto médio aqui da base, né? E você liga. Se aqui a área é A, aqui a área vai ser A também, porque a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Esses dois triângulos, esse é a esquerda e esse é a direita, eles têm mesma altura e mesma base. Então, a área deste triângulo daqui é igual a esse. Ou seja, a gente acabou de dividir a área do nosso triângulo, que tem lados iguais às medianas, em duas áreas iguais, né? Essa área aqui, ó, é igual a essa que está mais abaixo. Então, olha só. Eu vou dizer que essa areazinha aqui, ó, vai valer A. Então, essa área daqui vai valer A também, né? Porque esse ponto M, ele é ponto médio desse segmento aqui, né? Já que isso daqui é uma diagonal, isso aqui é uma outra diagonal deste paralelogramo. Então, o que acontece? Estamos aqui diante de um triângulo, ó, em que esse ponto aqui, o ponto M, também é ponto médio desse segmento, né? Então, se essa área aqui for A, essa área aqui vai ser A também. A área desse triângulozinho vai ser igual à área deste triângulozinho. Ou seja, eu estou dizendo que essa área aqui vale 2 vezes A. Né? E eu vou dizer que esta área aqui, ó, essa área aqui, vale B. Então, eu vou colocar assim, aquela área vale B. Vou colocar um B grande para dizer que é toda esta área aqui. Então, o que isso significa? Significa que a área do nosso triângulo, que eu vou chamar de M, que é a área do triângulo que tem os lados iguais às medianas do triângulo ABC, por isso que eu vou chamar de M, vale o quê? Vale 2 vezes A mais B. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes A mais B. É a área desse triângulo todo, né? Desse daqui. É porque a área desse triângulo daqui é igual à área desse que está abaixo. Agora, quanto que vale a área A com relação à área do triângulo, né? Então, a gente sabe o seguinte, ó, que se a gente fizer 2A mais 2A mais 2A mais 2A, vai dar a área do triângulo grande. Então, se a gente fizer 4 vezes 2A, ou seja, 8A, isso dá a área S do triângulo grande. A área S é a área do triângulo ABC. Né? Então, quanto que vale o A? O A, ele vale S dividido por 8. Isso daqui é a área desse pequeno triângulozinho aqui. Ó. Agora, o que a gente pode observar? Esse ponto D, ele também é ponto médio desse segmento. Ó.
Então, a área desse triângulo daqui é igual à área desse. Ou seja, 2A mais B tem que ser a metade da área do triângulo, porque esse ponto aqui é ponto médio. A área desse triângulo daqui, ó, tem que ser igual à área desse triângulo. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, que 2 vezes A mais B é o quê? É a metade de S. É a metade da área do triângulo ABC. Então, B vai ser o quê? B vai ser S sobre 2 menos 2 vezes A. Só que quem é 2 vezes A? Olhando para cá, ó, 2 vezes A vai dar S dividido por 4. Ou seja, o B ele vai ser S dividido por 4, né? Porque vai ficar 4 dividido por 2. 2 vezes S, 2S menos S dá S. Então, o B, essa área aqui, ó, vale S dividido por 4. E agora a gente simplesmente vem aqui, ó, a área do triângulo que nós estávamos querendo, né, que é a área desse triângulo aqui, que tem os lados iguais às medianas do triângulo ABC, vale o quanto, né? Vale 2 vezes o A. O A a gente já descobriu que vale S sobre 8, mais o B que vale S dividido por 4. E isso daqui é igual a quanto? Então a gente faz o seguinte, né? Vai ficar S sobre 4 mais S dividido por 2. A gente tira aqui o MMC, vai ficar 4, vai ficar S mais 2S, 3S dividido por 4. Então, essa é a área desse triângulo, né? E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar essa área e dividir pela área do triângulo ABC. A gente quer fazer o quociente entre 3S dividido por 4 por S, isso dá 3 dividido por 4. Essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então, a nossa resposta vai ser a letra D. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.